Oi, pessoal. Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. E hoje nós vamos entrar num novo capítulo, cujo tema é Cidadãos Conscientes. E nessa unidade a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão de outdoors, a questão da propaganda que está aí no nosso dia a dia, que está nas ruas, que está na TV, que está na internet. A gente vai conversar bastante sobre isso. Na unidade passada nós falamos sobre notícias, lembram? E agora nós vamos falar sobre propaganda, sobre publicidade, tá certo? Para começarmos, nós vamos lá para a nossa imagem que abre o capítulo que está na página 52 do nosso livro. Vamos lá, que está aqui, ó. Essa é a imagem que abre o nosso livro. Então vamos olhar. Essa imagem, ela representa o quê? O que ela representa? Ela representa uma cidade, não é? Olha lá, é uma cidade que ela representa, uma região urbana, né? Bem urbana, olha lá. E aí a gente tem a cidade, temos os prédios, temos as lojas, os carros, os pedestres, a sinalização de trânsito. O que mais que a gente tem? Vocês olhando sem precisar ler, só olhando a imagem, vocês diriam que dá para imaginar aqui que tem muito comércio ou pouco comércio? Quer dizer, tem muitas lojas ou poucas lojas nesse setor da cidade aqui? O que vocês acham? Né? Embora as placas estejam em inglês, né? Mas a gente percebe que tem bastante a questão do comércio, das lojas, né? A gente vê pessoas caminhando ali com sacolas, né? As pessoas provavelmente indo trabalhar, e a gente vê aqui, ó, vários outdoors. Alguns vocês provavelmente já devem ter visto em outros lugares também, né? E aí a gente vê um aqui que é bem interessante, que olha aqui, ó, fala sobre o quê? Sobre vacinação, né? E aí a gente tem ali a plaquinha que diz: se tem infância, tem vacinação. Por quê? Porque o maior número de vacinas a gente toma quando é criança. Ah, então depois que fica adulto não toma mais vacina? Toma, tem vacina para criança, tem a vacina para o adolescente, tem vacina para o adulto, tem vacina para o idoso, tem vacina a vida toda, né? Mas a infância é aquela onde a gente acumula o maior número de vacinas. E aí ali tem uma propaganda, né? Avisando que do dia 6 ao dia 31 de agosto, então, tem vacinação contra a poliomielite, né? E aí aqui tem algumas informações. A gente tem ali o famoso personagem, né? Que é essa gota que representa a questão da vacinação. Estão vendo? Então, agora eu diria para vocês olhando para essa cidade, né? Para esse espaço urbano. Será que ela tem muita propaganda ou pouca propaganda? O que vocês acham? Olhando assim, eu diria que ela tem muita propaganda, né? Porque além das placas de trânsito que existem aqui, ó, ela tem muita propaganda, né? Ela tem aqui, ó, informando a temperatura do dia, né? Então, olha só, tem várias coisas aqui, várias informações que são informações visuais, embora tenham escritas, né? Mas elas são muito mais visuais do que realmente textos e mais textos e mais textos. E é disso que nós vamos falar nesse capítulo aqui, né? E ele vai falar o seguinte, olha lá, seguindo, quando ele abre o capítulo dos cidadãos conscientes, ele fala o seguinte: neste capítulo você vai estudar as propagandas, os anúncios publicitários e as campanhas de conscientização. Geralmente nos deparamos com esses textos quase todos os dias. Quase todos os dias a gente se depara com propaganda, a gente se depara com anúncios publicitários, a gente se depara com campanhas de conscientização, que nem lá no desenho, né? Na imagem que a gente viu. Essa imagem da vacinação, será que ela é uma propaganda só? Será que ela é só publicidade? Não, né? Ela é uma campanha de conscientização, quer dizer, tá ali para lembrar as pessoas que nessa data tem vacinação, precisa levar a criança para vacinar. Então, olha lá, vamos seguindo, né? O nosso textinho lá. Aí diz o seguinte, né? Como são as propagandas que você conhece? Pensa aí em todas as propagandas que você já viu e que você continua vendo. É que a gente vê tanta propaganda, e as propagandas são tão comuns no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta, na verdade, a gente nem se dá conta delas estarem ali.
A gente vai vendo e elas vão passando e a gente nem se dá conta disso. Mas, se você parar para prestar atenção em que tipo de propaganda aparece aí, você vai poder me dizer, né? Como são essas propagandas que você conhece? Onde você normalmente encontra propagandas e anúncios? Onde a gente conversou, né? Será que na rua tem propaganda, tem anúncio? Tem. Será que na TV tem? Será que no rádio tem propaganda? Tem. Será que no jornal, aquele jornal impresso que a gente sabe que quase não existe mais, será que tem propaganda? Tem, pensa aí, tem bairros que tem jornais, né? O Jornal do Bairro. Olha quanta propaganda, quanto anúncio tem no Jornal do Bairro, né? Que são os patrocinadores, os comerciantes locais que injetam dinheiro para publicar esse jornal, então eles têm direito a ter ali uma propaganda do seu estabelecimento, né? É uma propaganda, é um anúncio. Vamos pensar nas revistas. Será que na revista tem propaganda? Tem, procura bem que você encontra propaganda dentro da revista. Então as propagandas elas estão em todos os lugares, em todos os veículos de comunicação. E ali, ó, na conversa vem, né? É algo que vocês vão fazer em casa, mas a gente vai conversar um pouquinho para vocês saberem o que vocês têm que fazer. Então, assim, você sabia que existem textos espalhados por ruas, hospitais, instituições, entre outros? Que nos convencem a ter boas atitudes? Estes textos são chamados de anúncios, propagandas ou campanhas publicitárias. Lembre-se de um anúncio ou de uma campanha que você tenha visto e descreva. Sobre o que tratava, lembre-se de dados que apresenta, como era, que figuras tinha, onde acontecia e quando acontecia. Então, vamos revisar qual é a tarefa de casa para daí a gente continuar, tá? Então, na tarefa de casa, vocês vão pensar aí numa propaganda, numa publicidade ou numa campanha, né, que vocês tenham visto, seja na TV, seja aí na rua do seu bairro, num outdoor ou numa revista. Você vai ter que agora fazer uma pesquisa apurada dessa propaganda, né, ou desse anúncio. E aí você vai ter que escrever, né, ali naquelas linhas, coisas importantes. A primeira, sobre o que tratava esse anúncio ou essa propaganda, do que era, né? Segundo, como ela era? Como que era uma propaganda? Ela era uma propaganda animada, uma propaganda triste, uma propaganda colorida, uma propaganda em preto e branco? Como que era? Tinha figuras? Se tinha, que figuras tinha nessa propaganda? E onde acontecia? Né? Era uma campanha, mas era uma campanha do quê? Ia acontecer aonde? Onde que acontecia essa situação, essa propaganda? E quando acontecia? Né? Em que momento que ela acontecia? Tá certo? Então você vai ter que agora ter um olhar bem apurado para a TV ou para a revista ou aí na internet para você procurar essa propaganda, esse anúncio, essa campanha e poder fazer a descrição dela. Na verdade, isso é para vocês treinarem a habilidade da leitura da propaganda, que é um outro tipo de texto, né? Que pode ter vários suportes. Então, quando vocês fizerem essa análise dessa propaganda, vocês vão estar treinando isso, vão estar treinando um outro tipo de leitura, um outro tipo de olhar sobre uma informação, tá certo? E aí nós vamos continuar, e aqui ele vai falar então de textos que conscientizam. Enquanto eu passeava por algum lugar, você já viu algum cartaz com textos e imagens bem chamativos sobre doação de sangue, doação de órgãos, doação de animais? Vocês já viram? Será que aí na rua, na casa de vocês tem? Será que no percurso que vocês faziam para ir para a escola tinha algum anúncio assim, alguma campanha assim? Presta bem atenção que sempre tem, né? E aí eu tenho lá, observe o texto a seguir. Então aqui eu tenho este texto, olha lá. Né? É um texto, mas é um texto diferente daquilo que a gente já viu. Porque é uma propaganda, porque é uma campanha, porque é um anúncio. Então, é uma campanha publicitária, ele tem a ver com publicidade. Então, ele vai ter um outro jeito de se apresentar o texto. Vamos ver como é que esse texto se apresenta? Então, eu tenho aqui algumas letras grandes. Qual é a letra que aparece? Qual é a palavra que aparece em destaque? A palavra vacinação. Por quê? Porque a propaganda ela tem disso. A propaganda ela não vai ter textos longos, a pessoa vai ter que bater o olho e gravar a informação. Bater o olho e ter a sua atenção chamada
pela informação que está lá. Então, na publicidade, na propaganda, os textos são curtos e eles têm esse jogo de cores, jogo de tamanho de letras, né? Porque o que ele quer destacar? Se você estiver passando de carro, será que dá para você parar o carro e ficar lendo tranquilamente uma placa? Não. Então, o outdoor não está na rua e você não grava as informações, mesmo quando o papai e a mamãe estão dirigindo, o carro passa rápido, a informação fica. Por quê? Porque eles usam elementos especiais para que a informação seja captada no prazo mais rápido de tempo, né? Então, olha lá, vacinação é uma palavra que chama bastante atenção. E aí, depois disso, eu vou bater o olho em outras coisas. Se eu tiver mais tempo para ler, eu vou ver outras coisas, né? Tem lá, se tem infância, tem vacinação contra a poliomielite e o sarampo, né? Então, é contra a poliomielite e contra o sarampo, é uma campanha de vacinação. Aí aqui eu vou ter outras informações, ó. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos, de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Então, a campanha está dizendo que as crianças de 1 a 5 anos têm que ser vacinadas contra a poliomielite e o sarampo, mesmo que já tenham tomado a vacina, tem que tomar de novo. É o que está dizendo ali, ó. Ó, devem tomar as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. E aí diz aqui, quando que vai ser essa vacinação? Né? De 6 a 31 de agosto. Aí aqui a gente tem alguns personagens. Por que será que tem lá o pintinho amarelinho, a galinha pintadinha, a Xuxa, né? O boneco do Zé Gotinha, né? Que é o representante da vacinação. Aí tem outra pessoa aqui, né? O que será? Por que será que tem esses elementos nessa propaganda? Por que será? Porque são elementos que têm a ver com a infância. Não é? Tudo isso aqui tem a ver com a infância, tá ligado com a infância. E não tá dizendo lá, ó, se tem infância, tem vacinação? A vacinação não é para crianças? Então, será que dava para ter aqui outros desenhos que não tem nada a ver com criança? Não, né? Talvez se fosse uma vacinação para adultos, talvez não teria esse tipo de imagem. Teriam imagens que lembrassem os adultos, né? O uso das cores também, que lembra bem essa coisa do colorido, da infância, vibrante, né? E aí, olha ali, ó, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar a proteger. Né? Então, aqui tem uma legenda, ó, cartaz da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite do Ministério da Saúde. Então, esse aqui era um cartaz que foi divulgado na época para falar da vacinação. E aí eu tenho outras informações, eu tenho um número de telefone, eu tenho o símbolo do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, eu tenho lá o carimbo do Ministério da Saúde, quer dizer, da onde que sai esse cartaz, quem que promove esse cartaz, né, essa informação, essa publicidade. Estão vendo? É um texto? Tem informação? Tem informação. A gente consegue ler? Consegue. A gente consegue compreender as imagens? Consegue compreender as imagens. Então, é um texto, traz uma informação. E aí, olha lá, seguindo a nossa aula, né? A gente vai ter ali, ó, para entender o texto, que nós vamos fazer juntos, tá certo, pessoal? Então, diz o seguinte, quais elementos foram utilizados nesse cartaz? Então, vamos lembrar lá do cartaz, desse cartaz, nós vamos falar desse cartaz aqui, né? Então, vamos ver lá. Que elementos foram utilizados? Tem cores nesse cartaz? Tem, né? Então, marca X. Tem gráfico nesse texto? Não, né? Não tem nem gráfico. Tem textos curtos? Sim. Tem números? Tem, olha lá, ó. Né? As datas, o número do telefone do SUS, não é? Do Sistema Único de Saúde. Então, olha lá. Tem números. Tem imagens de personagens? Tem. Tem datas? Tem. Qual é o tema da campanha? Qual que é o tema da campanha dessa propaganda, gente? Campanha de vacinação. Então, escreve lá. Qual é o tema da campanha? Vacinação. Qual é o título da campanha? Então, qual o tema é vacinação? E qual que é o título?
Olha lá, a campanha de vacinação. E qual que é o título? Se tem infância... Se tem infância, vírgula, tem vacinação. Esse é o título. Se tem infância, tem vacinação. Aí vamos lá para o 4. Qual seria o objetivo principal desse texto? Então vamos ver. Conscientizar as pessoas a levarem as crianças para a vacinação contra certas doenças ou explicar o que é vacinação por meio de cores chamativas e personagens. Ele está explicando o que é vacinação ou ele está fazendo um chamado, chamando as pessoas para levarem seus filhos para a vacinação? Conscientizar as pessoas, né? Então marca um X no primeiro. Que personagens aparecem na campanha? Ah, nós falamos disso, né? Quem são os personagens que aparecem lá na campanha, gente? Olha lá, quem que a gente conhece ali? A galinha pintadinha, o símbolo da vacinação, o pintinho amarelinho, né? Aquele outro personagem ali também, né? E aí, vamos lá. Diante disso, você acha que essa campanha está voltada para pessoas de que idade, gente? Para quem que é essa campanha? É para os idosos? Não, né? Essa campanha é para quem? É para as pessoas de várias idades, mas várias idades que sejam responsáveis por crianças, não é verdade? E por quê? Por que ela é destinada a essas pessoas? Para que elas possam, se elas tiverem crianças, né, por perto, que elas possam levar para vacinação. Tá certo, gente? Então, por hoje é só. Não esqueça da nossa tarefa de casa. Pesquisa aí uma campanha publicitária e faça análise dessa campanha. E a gente continua na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!